Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Âncora de Carreira. Mas não é qualquer episódio. Essa publicação marca 6 anos de publicações ininterruptas. Então, você que está na escuta, me conte, por favor, se ainda faz sentido. Me responde lá pelas mensagens do Instagram, @podcast.âncoradecarreira, pode ser? Porque para tudo há um tempo debaixo dos céus e de tempos em tempos vale reavaliarmos as rotas. Mas uma certeza que eu tenho é que eu sou muito grata pela jornada até aqui, pelas conversas autênticas, transparentes, nos revelando processos e caminhos de decisão capazes de gerar identidade e, de alguma maneira, nos encorajar a desengavetar projetos e superar barreiras. O Âncora nasceu do desejo de falar de carreira como parte da vida, num pacote vinculado a maternidades, casamentos e relacionamentos em geral. Carreira vinculada a autoconhecimento, a movimento, a idas e vindas, sucessos e falências, como parte de aprendizado continuado. E nesse tempo todo, 72 episódios, eu estive aqui com amigas próximas e mulheres com as quais nunca me encontrei, mas bem que queria ser amiga. Nesse episódio de aniversário, eu trago pilares importantes na minha identidade. Fatores que, de alguma maneira, suportam o meu fazer e o meu jeito de enfrentar a vida. Livros e bom humor. E com eles, uma pessoa que eu desejei conversar só pela alegria, risada e proatividade que eu captei em entrevistas do rádio. Ela é a atual diretora da Biblioteca Pública do Estado, situada no centro de Porto Alegre, e coordenadora de todo um sistema de bibliotecas públicas do Rio Grande do Sul. E quando eu pedi que ela me contasse um pouco da história dela, aí sim me apaixonei. Então, como é bom ouvir alguém que vibra porque conquista suas metas. Ou será que conquista suas metas porque vibra? Eu estou aqui com a Ana Maria de Souza. Olá, tudo bem? Olá, Sabrina, que felicidade, um prazer estar aqui com vocês no Âncora de Carreira, de estar batendo esse papo. É realmente isso que você falou aqui na introdução, né? Eu realmente valorizo muito as conquistas, né? E faço tudo com vibração, com entusiasmo, com motivação. Eu acredito que as coisas estão imbricadas, igual tostines, né? Uma coisa leva a outra, né? Então eu acredito muito nisso. Bom, e aí vocês já perceberam, pelo sotaque, que a Ana Maria não é daqui. Então, começa nos contando essa história, Ana, de como é que vieste parar dentro da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul. De onde vieste? Pois é, eu sou carioca, né? Eu brinco sempre que se alguém tem alguma dúvida, pergunta meu CPF. Aí eu digo 0123, aí pronto. Aí todo mundo já sabe de onde eu venho. Eu sou carioca, tô aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre especificamente, desde novembro de 2022. E a minha chegada aqui, a minha vinda, né, é também parte disso que a gente falou aqui na introdução, né? Como que a gente lida com o que acontece, com cada fato que acontece na nossa vida. Né? Então eu cheguei aqui porque simplesmente depois de estar com uma carreira consolidada, eu sou surpreendida com uma privatização e aquilo muda completamente minha vida. E eu tinha 2 alternativas, ou ficar chorando ou arregaçar as mangas, levantar a cabeça e refazer a vida, né? Reprogramar a vida. E foi isso que eu fiz. Eu sou carioca, né? Da periferia do Rio de Janeiro. E depois de muita ralação na família, sou de uma família de origem humilde, pai e mãe que tiveram 10 filhos. E eu consegui atingir um patamar assim que seria impensável por meio de educação, estudando, com toda a dificuldade possível. E depois de tudo isso, depois de formada, eu passo num concurso para a maior empresa, né, maior holding desse país, que foi a Petrobras, e entro na Petrobras Distribuidora. Era uma empresa subsidiária da Petrobras, uma empresa filha, né, responsável pelo braço comercial da Petrobras. E depois de 22 anos, com uma carreira super consolidada, dos 22 anos que eu fiquei na empresa, 21 anos foi com cargo de chefia. E a empresa é privatizada em 2019. Em 2020 eu adiro ao plano de demissão voluntária e me desligo da empresa, mas me desligo em março de 2020, dias antes de explodir a pandemia. Eu ainda precisando continuar a trabalhar, né, porque ainda tinha um tempo antes de me aposentar, embora eu tenha recebido uma indenização muito boa
né, queria, né, não só precisava, mas queria também continuar trabalhando, naquele momento com 50 anos de idade. Então, mercado de trabalho fechado por conta da pandemia e outros aspectos que eu não analisei, mas acredito que também tenham sido fatores determinantes para a minha não recolocação no mercado de trabalho, né? Estou falando de etarismo, eu estou falando das questões raciais, né? Eu sou uma mulher negra. E, enfim, o fato é que depois de 1 ano e meio sem conseguir essa recolocação, por esses fatores, uns objetivos e outros subjetivos, né, que a gente não tem muita certeza, mas o fato é que eu estava disponível no mercado de trabalho e decidi, então, fazer concurso público, novamente, né, que eu já tinha feito lá no passado. E passei e apareceu o concurso aqui do Rio Grande do Sul, bibliotecário aqui do Rio Grande do Sul. Fiz o concurso, passei e não pensei 2 vezes. Vim pra cá, né? Mudo completamente minha vida depois de morar a vida inteira no Rio de Janeiro. Venho morar aqui no Rio Grande do Sul e vou trabalhar na Casa de Cultura Mário Quintana, onde as bibliotecas estavam demandando muitas ações, né, para que ficassem bibliotecas interessantes ao público. E depois de 3 meses fazendo esse trabalho bastante árduo e também, né, com bastante motivação, até porque tinha muita coisa para ser feita, muito desafio a ser vencido, né, muita meta a ser alcançada, chamou a atenção, né, dos superiores e eu recebi o convite, então, para assumir a direção da Biblioteca Pública do Estado e acumular a coordenação do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas. Então, desde março de 2023, eu estou aqui nessas funções e também, né, encontrei aqui também muitos desafios e resolvi abraçar todos e ir vencendo, né? Claro que como eu digo sempre, né, a palavra é desafio por isso, né? Não é simples, é bastante complexo, a bem da verdade, mas tem isso de gratificante, né? Até quando você tem muito desafio, é muito gratificante quando você alcança e você consegue fazer entregas. E é isso que está acontecendo aqui nesses últimos 2 anos. E eu estou muito feliz com tudo que tem acontecido. Coisas incríveis têm acontecido. Não, nos dizer um pouco das coisas incríveis, mas a gente está gravando esse episódio do Âncora de Carreira dentro da Biblioteca Pública do Estado, que era um lugar que eu não visitava há muito tempo. E até por problemas técnicos que a gente teve na gravação, eu acabei acelerando a minha visita, que eu já estava louca para vir rever a biblioteca, que usei, né, porque eu fui estudante de primeiro grau numa época analógica, pré-Google, né? Então eu vinha da Zona Sul para o centro de Porto Alegre e pesquisava, né? A minha família não tinha Barça, algumas famílias tinham Barça em casa, e hoje, assim, até revisitei uma das coleções por aqui. Mas esse ambiente de livros que vocês sabem que o Âncora de Carreira, desde o episódio 0, tem dica de livro em todas as edições, porque eu sempre considero que uma parte a gente consegue dentro de um sistema formal de educação, outra parte com as trocas com as pessoas que a gente conversa na vida, e um tanto que a gente vai, pelos livros, conseguindo galgar alguns espaços. Mas, Ana, não é óbvio que tu te tornasse diretora da Biblioteca Pública do Estado e coordenadora de todo um sistema. E daí eu me remeto a outro ponto e conceito importante no Acordo de Carreira, que é o de empreendedorismo. Porque quando eu comecei a fazer o podcast, eu entendia e associava empreendedorismo à abertura de negócio. E quando eu fui fazer o podcast da Prefeitura de Porto Alegre, que eu me vi meio turno funcionária pública, eu, como assim tô falando de empreendedorismo estando no serviço público? E daí conheci o conceito de não, empreendedorismo não é abertura de negócio, é a capacidade de reunir recursos para entrega de resultado de maneira diferente. E daí, com isso, assim, o serviço público precisa de empreendedorismo. E é o que eu vejo, assim, quando tu falas e as movimentações que acontecem, que tu acaba em cargo de chefia de novo. Mas como é que é essa movimentação tua? Tu entendes também o empreendedorismo dessa forma? Total. Quando eu recebi o seu convite, né, para falar sobre esse tema, eu achei que tinha tudo a ver, porque é exatamente isso, né? A gente associa, né, isso no senso comum, o empreendedorismo como abrir um negócio. Mas não somente isso. Empreendedorismo é uma atitude. É uma atitude, né? Então, é exatamente isso que acontece. Até quando eu falei brevemente aqui da minha chegada aqui no Rio Grande do Sul, foi isso. Eu chego nas bibliotecas da Casa de Cultura Mário Quintana e percebo que tinha um piso que precisava ser
revisto, precisava de uma reforma, uma estante que estava numa situação não muito favorável, uma falta de climatização, e eu então começo a buscar alternativas para resolver aqueles problemas, que eram problemas que estavam ali a vida inteira, né? Então, como que você faz para poder resolver isso? Tá, eu chego num mundo que era novo para mim, era um serviço público, não tinha essa experiência, né? Petrobras, embora tenha entrado lá por meio de concurso, é empresa de economia privada, de economia mista. Então, assim, é uma dinâmica completamente diferente. Então, aqui é serviço público. Como que você vai fazer para atingir aqueles objetivos? Então, você começa. Então, primeiro você conhece aquela realidade e começa a pensar em alternativas. Então, assim, uma forma de conseguir você convencendo a sua linha hierárquica, né, para conseguir os recursos, é você fazendo parcerias, né, com a iniciativa privada, né, leis de incentivo, patrocínio, tudo mais, e o envolvimento com a sociedade civil, que com isso você consegue atingir aqueles objetivos. E foi isso que aconteceu lá, por isso chamou a atenção muito rapidamente dos meus superiores. E quando eu chego na Biblioteca Pública do Estado, a mesma coisa acontece. Então, assim, quando eu digo que coisas incríveis estão acontecendo, tem uma notícia, né, que eu já posso estar compartilhando aqui, mas que é realmente, eu digo que é notícia porque de fato é notícia. A Biblioteca Pública do Estado, pela primeira vez, consegue, Sabrina, um patrocínio de uma empresa multinacional do segmento de energia. A Shell vem patrocinar a Biblioteca Pública do Estado em 2025, com um projeto milionário. Então, assim, eu digo que é inédito porque, de fato, é a primeira vez que essa empresa patrocina aqui no Rio Grande do Sul e vem patrocinar uma biblioteca. Uhum. Uma biblioteca e que as pessoas, tipo assim, biblioteca ainda existe hoje? Sim, existe. A Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul está viva e está fazendo esse tipo de movimentação, chamando a atenção de empresas multinacionais. Olha que coisa impressionante. E isso por quê? Porque a gente está se movimentando, porque as coisas que estão acontecendo aqui estão chamando a atenção. Então, assim, é sobre isso, né? Como bem disse você na descrição, é a atitude que você tem para fazer as coisas acontecerem, né? Como que você motiva as pessoas, como você acessa recursos. Então, isso muda tudo, né? Então, eu entendo, sim, que isso seja uma atitude empreendedora, né? E os resultados estão aí, estão acontecendo. Além desse patrocínio da Shell, nós, no ano passado, também acessamos um patrocínio do Banrisul, um projeto específico, né, que ligava a biblioteca, né, a literatura com música. O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, também de forma inédita, é vencedor de um edital internacional pela primeira vez também. Nós inscrevemos um projeto do sistema no Iber Bibliotecas, que é uma entidade ligada à Unesco, que visa atender, né, projetos ibero-americanos, né, ali Portugal, Espanha e América Latina. E no Brasil foram 2 projetos aprovados, e um deles é o aqui do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, onde nós vamos fazer levar os serviços de biblioteca para 8 municípios que tiveram suas bibliotecas muito atingidas pelas enchentes de maio. Então, a gente vai levar o acervo da Biblioteca Pública do Estado, da Biblioteca Infantil do Estado, a Lucília Minsen, acervos assuntos sobre meio ambiente, para falar sobre isso. O que aconteceu naqueles municípios é reflexo dessa falta de cuidado, dessa ação humana no meio ambiente. Então, assim, são coisas, quando eu digo que são coisas inéditas, porque de fato é isso que está acontecendo, né? Então é isso, olhar, perceber que você tem um problema, né? Problema sob o ponto de vista de algo para ser objeto de ação, e agir e olhar, que recursos eu preciso para chegar até lá. Então é isso que está acontecendo aqui. E o que eu fui aprendendo ao longo dos anos e convivendo com pessoas de perfil empreendedor é que existe uma diferença de alguém que olha um problema, né? Vamos usar essa palavra. E pensar o que a gente tem para fazer, né? Qual é o recurso que a gente tem disponível para resolver isso aqui? E fica dentro do que tem. E outras pessoas que olham o que a gente precisa fazer.
e que recursos nós precisamos buscar para resolver de fato a situação. Que é muito diferente. Alguém diz, vamos fazer com o que a gente tem e disso aqui a gente não passa. Não tem, não dá para fazer. Ou dizer, não, a gente tem uma situação e que alternativas? E aí parte de criatividade, um tanto de ousadia, que é um perfil que a gente percebe alguns, né, e acabam se destacando. Eu digo porque eu passei brevemente por um período dentro do Estado, passei brevemente depois um período na Prefeitura, e a gente vai encontrando esses perfis que movimentam os seus setores, e então a gente percebe como é importante o empreender dentro do serviço público, e é uma certa coragem também de fazê-lo, né, porque o rigor é muito maior, uma legislação endurecida, e é preciso, assim, vontade para persistir em encontrar esses caminhos. Valorizo demais. E tem um outro aspecto, assim, que eu queria te ouvir, que é o jeito de fazer, porque isso passa por pessoas. Tanto as empresas quanto o Estado não são estruturas rígidas e mortas, né? São dinâmicas e vivas. Quem faz alguma coisa acontecer ou não acontecer são as pessoas. E eu percebo em ti, assim, esse bom humor, né? Todas as vezes que eu conversei com a Ana Maria, seja por telefone ou seja aqui ao vivo, ela está com o sorriso esboçado no rosto. Ela não está falando ainda, mas ela já está com aquele meio sorriso no rosto, que é contagiante. E muito se fala disso, assim, do sorriso desbancar, né? Desarmar as pessoas. A gente está aqui gravando esse episódio no mês em que teve o falecimento do Papa Francisco, que tanto falou e falava que fazia todos os dias uma oração pelo bom humor. Então não é pouca coisa. E o quanto tu acha que foi assim a importância do relacionamento e do bom humor para essas conquistas inéditas? Nossa, você sabe que essa pergunta é excelente, porque eu vou contar para vocês, vou voltar um pouquinho na história da minha vida, da minha carreira. Quando eu tinha 28 anos, quando eu entrei na Petrobras, e, meses depois eu fui convidada para ser a coordenadora da biblioteca corporativa. E eu entrei em crise. Porque eu sou assim, né? Você nota, eu sou desse jeito, eu não consigo ser diferente. Eu falo sorrindo, eu sou entusiasmada, e isso desde sempre. E aí eu chego naquela empresa daquele tamanho, com aquela estrutura, aquilo tudo era muito novo para mim. E aí eu fui substituir uma mulher que era uma fera, né? Uma fera, assim, eu falei, gente, como que eu vou substituí-la? E eu sou desse jeito que eu sou. E aí eu fui tentar ser diferente e eu não consegui ser diferente. E aí eu comecei a me sentir infeliz. Eu falei assim, opa, para aí, eu tenho que ser eu mesma. E aí eu assumi ser quem eu sou, no trabalho, inclusive. E eu sigo assim desde então, né? E aí uma das coisas que eu dizia lá naquela época, hoje eu acho que não preciso falar mais, que eu dizia assim, trabalhar com seriedade é diferente de trabalhar sério. Então, assim, eu tive que algumas vezes impor isso. Não é porque eu estou sorrindo, não é porque eu tenho esse jeito que eu não trabalho com seriedade. Então, assim, foi um processo. Hoje é muito tranquilo para mim, eu lido isso com muita tranquilidade, mas eu precisei reforçar isso nas minhas relações com as pessoas. Eu não preciso ser sisuda, eu não preciso estar mal-humorada para conseguir resultados, para conseguir atingir as pessoas, ou seja, para chegar nas pessoas e motivar as pessoas. Não preciso, eu posso ser do jeito que eu sou. Então, eu sigo desse jeito e eu acredito que esse é um jeito que é mais agregador. É mais agregador. E isso não é fake, isso não é pensado. Isso, para mim, é natural. Eu sou assim, e ponto. O âncora de carreira ele é muito terapêutico para mim e é uma ferramenta que eu mantive até hoje, porque eu, pela profissão de jornalismo, mas hoje em dia, enfim, por ter talvez me acostumado a ser cara de pau com jornalismo, então eu olho pessoas que eu quero conversar e eu vou lá conversar. E daí eu penso em falar, em dividir isso com as pessoas. E é uma coisa que me traz aqui para falar com a Ana Maria, que eu quero conhecer esta pessoa, quero ouvi-la e quero que outras pessoas ouçam. E nisso, por que eu falo que é terapêutico? Eu adoro ouvir isso, porque é uma coisa que eu digo muito, assim, e
E daí eu tenho uma legitimidade quando alguém diz, ser sério, tratar as coisas com seriedade, não precisa ser mal-humorado. E para mim foi muito curativo. Até trouxe aqui o livro que eu ia mostrar para Ana Maria, já que a gente está na biblioteca, que foi muito bom quando eu descobri este livro, que é o Humor é Coisa Séria. Eu já mencionei 1000 vezes aqui no podcast. Humor é Coisa Séria, do psicanalista gaúcho Abrão Slavutsky. Que eu disse, é isso, eu preciso tá inclusive teorizado, embasado, de que o humor é uma ferramenta importante, não é ser engraçadinho, não é ser irresponsável, porque às vezes se associam coisas que não tem cabimento, não tem relação, responsabilidade, seriedade com o tema, e poder sorrir para as pessoas. Então, isso é uma coisa que eu fui reafirmando através de leitura e através das pessoas que eu vou encontrando. Como a Ana Maria, fico feliz de ouvir isso. E aí, bom, entre tantas idas e vindas aí que tu falaste, eu queria voltar um pouco a esse desafio que passou e suspeita, mas que eu entendo que talvez muitas pessoas, mulheres que estejam nos ouvindo, enfrentem e talvez estejam se questionando. A questão da faixa etária, né? De mudar de carreira ou mudar de ambiente na carreira depois de uma certa idade, que às vezes a gente fica com uma certa rigidez. Pois é, como eu falei, né? Foi opção minha de não teorizar muito sobre isso. Eu desconfiei que estivesse acontecendo isso e eu tinha 2 alternativas: ou senta e chora, ou enfrenta isso e segue adiante. Então eu saio da empresa exatamente com 50 anos de idade, né, da Petrobras, da demissão voluntária, e fico disponível no mercado. Pandemia, coisa de 1 ano depois, eu fui acionada, fui contatada por um headhunter e por 2 recrutadores. Headhunter é para a posição, né, de direção, e recrutadores para a posição C-level, né, tipo coordenação, gerência. E nas 3 situações eu segui nos processos de seleção até a última etapa. E recebi 3 feedbacks: você é maravilhosa, mas nós vamos seguir por outro caminho. Então, quando eu passei pela 3ª experiência, eu comecei a desconfiar que alguma coisa estava acontecendo ali, né? E aí, tipo assim, o que eu vou fazer? Eu vou continuar insistindo nisso e vou me frustrar e vou ficar mal? Ou eu busco um outro caminho? Eu resolvi buscar um outro caminho e não teorizar muito sobre isso. Então, quando eu digo que eu acredito que seja isso, eu acredito, porque eu não me aprofundei, tá? Então, é isso. E a crença de que a gente é capaz está na gente. A gente não pode terceirizar isso, colocar na mão de outra pessoa. Então foi o que aconteceu comigo. Eu trouxe para minha responsabilidade de dar um novo rumo na minha vida, na minha carreira, né? Não foi simples. Imaginem vocês que eu vim para cá começando a minha carreira do zero. Eu vim para ser analista bibliotecária. O fato de ter sido convidada para assumir a direção da biblioteca aconteceu. Eu não vim para cá pensando nisso. Tipo assim, eu vou porque eu inclusive respondi a alguns amigos na época que eu passei no concurso e falei que viria. Você é louca? Como que você saiu de uma posição? Tipo, sim, eu tava naquela posição, mas aquela posição não existe mais na minha vida hoje. É lidar com a realidade. A gente tem que lidar com a realidade pra gente conseguir evoluir. A gente tem que botar o pé no chão, né? Botar o pé no chão e sentir, né? Onde você tá de fato, para você pensar onde você quer chegar. Não foi pensado, mas é isso, né? A sua atitude, o seu background te levam naturalmente para as coisas acabam acontecendo, né? Quer dizer, você faz a sua parte, as outras coisas acabam acontecendo. Não busquei isso, as coisas de fato aconteceram assim, mas eu estava pronta para que as coisas acontecessem. Eu acho que o grande que é isso. É você estar pronto para quando a oportunidade chegar, você é aquela história do cavalo passar, né? Pronto para você. Monta, né? Mas se você não estiver pronto, o cavalo vai passar e você não vai nem perceber que ele passou. Então, assim, a gente tem que estar pronto. Então, isso parte muito do autoconhecimento. O que a gente quer pra gente. E aí, sim,
né? A gente batalha e as coisas acontecem. Aí você diz, mas Ana, como é que foi? Gente, eu tomei uma decisão. Acho que é fácil do meu apartamento, da minha casa, eu com um filho na época, com 19 anos, entrando em universidade e decidi sair, uma família que é estruturada, que eu sou muito próxima, meus amigos, minha vida toda lá, e mudar de estado completamente, tipo assim, não conhecia ninguém aqui, só os colegas lá da empresa, poucos aqui no estado, e mudar completamente não é fácil, mas enfim, foram escolhas. A gente tem que estar ciente. Quando digo botar o pé no chão, a gente tem que saber quem a gente é. Quando a gente sabe quem a gente é, do nosso passado, fica muito mais fácil você vislumbrar futuro, né? Eu acho que é meio que por aí. E acreditar, a gente tem que acreditar. Não deixa ninguém nunca dizer você não pode porque você tem essa idade, você não pode porque você tem esse tom essa melanina na pele, você não pode porque você tem tantos quilos a mais ou a menos. Não, a gente pode tudo. A gente pode tudo. E a gente tem que saber que a gente pode e construir esse caminho, né? Então, eu acho que é muito por aí. Vamos falar mais de uma vez sobre isso de saber quem se é. Uma quando teve que substituir a fera e tinha um perfil muito diferente, e outra numa tomada de decisão de ir para um cargo muito inferior àquele que tu já estavas na tua carreira. Teve algum processo, algum momento que tu fizeste de autoconhecimento ou isso foi se desenvolvendo ao longo da tua vida, essa consciência das tuas escolhas? Assim, eu sou uma pessoa que eu tenho essa coisa que é minha, né? Eu desde de muito nova eu sempre fui essa coisa fui essa pessoa de buscar, de não aceitar. Eu brinco sempre que é o seguinte: várias vezes a vida me disse não e eu não aceitei o não da vida, né? Então, assim, eu muito novinha, eu era adolescente lá na periferia do Rio, e eu olhava para minha vida e dizia assim, eu tenho duas alternativas, o meu futuro vai ser a balconista da padaria do bairro, ou eu vou estudar e vou buscar outros caminhos na minha vida. E foi assim, na adolescência eu tomei essa decisão. Foi eu mesma. É muito doido isso, mas é verdade. Tipo assim, eu olhei em volta e tomei essa decisão. Eu vou estudar, né? E ao longo da vida eu tenho também muitas coisas. Eu busco também muito autoconhecimento, né? Eu vou me estudando, vou me percebendo, vou fazendo terapia, vou lendo, vou fazendo cursos, vou conversando com pessoas mais experientes e assim vai, né? Eu acho que é sempre uma construção. A gente está sempre tem que estar sempre buscando isso, né? Eu tenho essa coisa aqui em mim, é a coisa que vai me impulsionando, tipo assim, não aceitar não. Tem uma coisa que é muito pra mim, eu não aceito não. E isso é na minha vida pessoal e na minha vida profissional também, né? Então, quando você... É muito isso, né? Você chega aqui na Biblioteca Pública do Estado, chega no sistema e encontra, né, o que eu encontrei aqui com tantos desafios, né? Com tanta coisa para fazer. Você decide, ou eu faço o que eu tiver que fazer com os recursos, como você bem colocou, ou eu vou buscar outros. Então, assim, se eu fizer com os recursos que eu tenho, de certa forma eu tô aceitando o não. Tipo assim, eu não tenho outras coisas. Quando eu digo, eu não vou aceitar o não, eu vou buscar, então, alternativas para chegar naquele resultado. Acho que tu fez muito eu pensar aqui. Já teve dias que eu acordei, nesse momento de vida, abril de 2025, eu tô acordando às 4h30 da manhã. Porque eu decidi assumir por um tempo um programa de rádio, que vai das 6 às 8. Aí teve dias que eu tava querendo ser acordada, disse, minha vida cruel. Aí eu me olho no espelho e disse, só um pouquinho, quem é que decidiu que ia fazer isso? Foi tu. Então tu não te vitimiza, tu para de reclamar, engole esse choro. Porque tem horas, que a gente pode chorar e se lamentar, mas tem horas que engole o choro, tu decidiu se foi escolha. Então, por isso que eu sempre acho muito importante quando a gente tem consciência da escolha. Não se deixar levar pelo que os outros querem que a gente faça, porque daí eu acho que fica mais sofrido mesmo, daí a gente acaba sendo vítima. Mas quando a gente, não, eu escolhi isso aqui, então para aí que eu vou dar um jeito nesse negócio. E pra fechar, eu queria te ouvir sobre a questão da maternidade, assim, porque essa decisão, teu filho de 19 anos veio pra cá, como é que se estruturou isso? Ele veio junto, ele ficou?
Sim, essa questão da maternidade é uma coisa bem interessante, né? Porque o meu filho, né, falando aqui, né, a gente falando da história, da verdade, o meu filho estava saindo de um processo de depressão. Ele teve uma decepção amorosa no comecinho da pandemia. A pandemia realmente foi um problema. Eu brinco que pandemia foi um problema para o mundo inteiro, mas na minha vida foi uma loucura. Então, o Gabriel adiou o início da universidade, né, da faculdade em quase 2 anos. E a mãe saindo da empresa que trabalhava desde que, né, eu tive o Gabriel dentro da empresa. Então, a gente tinha uma vida muito estruturada. Então, muda tudo e muda de estado e tal. Mas eu o convenci de vir comigo e eu entro no estado, né, no governo do estado em novembro de 2022, volto para passar o Natal no Rio, final de dezembro, né, lá no Natal de 2022. Gabriel vem comigo para Porto Alegre, inicia então a faculdade e não se adapta a Porto Alegre. Gabriel volta para o Rio. Coração da mãe apertado. Gabriel, então, consigo convencer Gabriel de voltar para Porto Alegre. Gabriel volta, fica mais um período e diz para mim: mãe, definitivamente não tem jeito, eu vou voltar pro Rio. Gabriel agora está no Rio. Tá. E nessa brincadeira ele começou a fazer jornalismo, depois foi para direito, agora voltou para jornalismo de novo. Tá fazendo jornalismo, mas tá bem. Mas ainda uma enchente no meio do caminho é difícil. No meio do caminho, foi uma loucura. Mas ele tá bem e a gente é muito conectado, a gente se fala todos os dias, horas e horas por dia, a gente faz coisas juntos, mesmo à distância. A gente ouve música juntos, a gente vê vídeo junto, tipo assim, clica em tal lugar assim, aí clica no YouTube, e aí um assiste cada um de um canto do país e a gente tá indo bem assim. Bom, a gente já encerra esse bate-papo. Eu fiquei muito feliz de finalmente conhecê-la pessoalmente, que a gente só tinha falado remotamente. Hoje eu vim dar um abraço, então, na Ana Maria de Souza, que é diretora da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul. E a gente sempre fecha com uma dica de livro, que eu chamo aqui nesse espaço de mentoria bibliográfica. Qual é a tua dica, então? Nós estamos gravando entre centenas de livros aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar aqui para a Biblioteca Pública do Estado. Sabe que a Biblioteca Pública do Estado esse ano reformulou o clube de leitura e com um processo bem interessante que é nós envolvemos as pessoas no clube. Ou seja, as pessoas que fazem parte do clube que nos ajudaram a tomar a decisão de qual o melhor dia, qual o melhor horário e que livros seriam lidos ao longo do ano. Então eu vou fazer um convite para que leiam, então, que já está aqui pertinho, e que quem já leu, ainda quem não tenha lido, que venha se reunir conosco no dia 30 de abril, às 19 horas. E no dia 3 de maio, às 10 horas da manhã, o livro discutido é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, que é, né, acadêmico da Academia Brasileira de Letras, um indígena, né, escritor, filósofo maravilhoso. E é um tema tão necessário, né, para a gente falar nesses dias. Então estão todos convidados para estarem conosco. Ainda que não tenham lido, venham que aí as discussões vão suscitar mais e mais esse desejo de ler essa obra. Acho que já trouxe o Krenak aqui, mas é o primeiro indígena a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. E faz boas provocações. Por mais eu leio os livros dele e tem partes que me conectam, tem outras partes que não, mas tem sempre uma provocação a um outro ponto de vista, né, que a gente ainda não tem experimentado. Obrigada pela dica de leitura. E eu fecho também com uma frase do Papa Francisco, que eu, né, durante toda a minha vida, assim, de jornalista, que eu digo da comunicação, sempre permeou a cultura do encontro, que era uma frase um termo que ele usava muito, da cultura do encontro. E ele sempre publicava, né, assim como os outros papas, umas cartas no Dia Mundial da Comunicação. E ele fala sobre livros, dizendo: um bom livro abre a mente, estimula o coração e treina para a vida. Então é mais uma frase do Papa Francisco com a qual eu me conecto. Ana Maria, muito obrigada. Eu já vou dizer para vocês ficarem atentas, vocês que nos escutam, porque no aniversário de 5 anos a gente fez um bate-papo e uma conversa
fora do ar, com algumas das ouvintes. A gente combinou pelo Instagram e eu vou fazer isso novamente. A gente fez numa livraria. Esse ano já falei aqui com a Ana Maria pra gente mobilizar e trazer e fazer um dia de conversa do Âncora de Carreira aqui na Biblioteca Pública do Estado. E daí eu vou fazer as provocações lá pelo perfil do Instagram, @podcast.ancoradecarreira. Ana Maria, muito obrigada pela conversa. Muito obrigada. Nossa, passou rapidinho, né? Um prazer de verdade. Que bate-papo maravilhoso. Obrigada, Sabrina, mais uma vez, e sucesso pro Âncora de Carreira. Muito obrigada pela acolhida e vocês que nos escutam todo esse tempo, né? Algumas mais, outras menos, mas durante 6 anos, né? Só fez sentido seguir com este projeto, que é um projeto independente, porque tem alguém que escuta, porque tem os feedbacks que me encaminham, as mensagens me contam as suas inclusive mudanças de comportamento e atitudes que vieram depois de algumas conversas por aqui. Então, ainda acredito que faz sentido, mas quero ouvi-las a esse respeito. E até o próximo. Até lá!